Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Matheus, sou professor de matemática e hoje nós vamos dar sequência à nossa aula 6 de relações e funções. Representações no plano cartesiano, par ordenado. Conjunto que possui dois elementos e no qual a ordem é levada em consideração. Então, como vimos na representação de um conjunto, é indiferente indicar 1, 2 ou 2, 1. Mas com esse conceito de par ordenado, o 1, 2 é diferente de 2, 1. Nós vamos ver. Bom, basicamente temos duas representações desses pares ordenados. Então nós temos o diagrama de flechas, que é esse aqui, da esquerda, e nós temos a seguinte associação do par ordenado. Nós temos o conjunto A, que possui o elemento 2, e o conjunto B, que possui o elemento 5. E nós vamos fazer um par ordenado, fazendo essa seguinte relação de 2 e 5. Tudo bem? Temos também pelo plano cartesiano, que está à direita aqui. Então nós temos aqui o 2 e nós temos o 5. E traçando uma linha a partir do 2 e a partir do 5, onde elas se encontrarem, nós teremos um ponto. E esse ponto é a representação desse par ordenado no nosso plano cartesiano. Tudo bem? Produto cartesiano. Define-se o produto cartesiano do conjunto A e B, conjunto formado por todos os pares ordenados x e y, tais que x pertence a A e y pertence a A. E simbolicamente escrevemos da seguinte forma: A cartesiano B é igual a x, y, tal que x pertence a A e y pertence a B. Então aqui temos o seguinte exemplo. Olha só. Nós temos aqui o intervalo maior que 2 e menor ou igual a 5, aqui ó, no A. E nós temos o intervalo maior que 1, menor ou igual a 3, aqui como se fosse o conjunto B, como se fosse não, o conjunto B. Então, nós colocamos aqui o A nessa parte de baixo e o B nessa parte do lado. E nós vamos fazer os pares ordenados. Mas como os pares ordenados nesse caso são intervalos, então nós temos todo esse plano aqui, ó, pintado. Tudo bem? E repare o seguinte, como eu falo que é maior que 2, então existe uma linha tracejada aqui, ó. Repare, aqui, ó, nesse ponto aqui, nesse pedaço aqui é uma linha tracejada, ó. Por que essa linha tracejada? Porque não, essa parte desse plano não conta, porque tem que ser maior que 2, tudo bem? Mesma coisa acontece aqui nessa parte inferior, é uma linha tracejada, não conta, porque tem que ser maior que 1. Então, vamos supor aqui ó, que exista o ponto 3 aqui, e aqui o ponto 2, então que vai estaria mais ou menos aqui. Esse é o nosso par ordenado nesse plano. Tudo bem? Só que como tem o intervalo aqui, ele está representando vários pontos, vários pares ordenados que formam um plano, tá certo? Mas vamos ver mais exemplos de pares ordenados. Temos as relações também. Então a relação é um conjunto de pares ordenados tomados aleatoriamente ou por meio de uma lei de formação entre os elementos do produto cartesiano. Então observe o exemplo a seguir, olha só. Considere os conjuntos A igual a 1, 2, 3, aqui ó, então já vamos colocando, já vamos pensando, vamos colocando, ó. A, 1, 2, 3 aqui embaixo, e B, 2, 4, 6 e 8, ó. 2, 4, 6 e 8. Ó, podemos representar A cartesiano B pelo gráfico cartesiano a seguir. Então, repare que pegamos o ponto 1 e fizemos uma relação com o ponto 2. E nós temos esse ponto aqui, tá certo? Depois, temos esse ponto 1 aqui, fazendo essa relação com o ponto 4. E nós temos, então, esses pares ordenados. 1, 2, 1, 4, 1, 6, 1, 8. Depois nós temos esse ponto aqui, ó. 2, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8.
depois nós vamos ter esse daqui, 3 e assim vai. Tudo bem? Ó, A cartesiano B é igual a xy, tal que x pertence a A e y pertence a B. Agora, vamos estabelecer uma lei para a formação dos elementos de um subconjunto A cartesiano B. Então, nesse caso, vai ser assim, ó. R2, que é um subconjunto, igual a xy, é igual a xy, pertence a cartesiano B, tal que y é igual a 2x. Então, não falei que o 2, nesse caso, perdão, que o conjunto A representa aqui essa parte de baixo. Essa parte de baixo aqui no plano cartesiano é onde nós colocamos o x e aqui o y, certo? Então, quando eu coloco nessa lei de formação aqui, ó, eu vou colocar assim, ó, y é igual a 2x. Se eu substituir o x pelo número 1, então eu teria assim, ó, 2 vezes 1, e isso nós teríamos o resultado como 2. Então, repare que quando eu coloco o 1 aqui, ó, eu tenho o resultado 2, então o par ordenado 1, 2. Mesma coisa se eu colocasse o 2 na fórmula. Então, eu faria 2 vezes 2, 4. Então, aqui, ó, o par ordenado nesse ponto. Se eu colocasse o 3, eu teria o 6. E a listagem está aqui, ó. 1, 2, 2, 4, 3, 6. Por essa lei de formação. Tá certo? E agora vamos ver o conceito de função. Então, uma relação recebe o nome de função se e somente se para todo elemento de A existir um único elemento associado em B. Olha, esse aqui é muito importante. Para todo elemento de A existir um único elemento associado em B. Não podemos ter dois elementos associados ao mesmo tempo. Vamos ver mais para frente um gráfico que mostra que ele não é função e outros gráficos mostrando função. Então, simbolicamente, nós temos uma função de A para B é função C, somente C, para qualquer x pertencente a A, exista um único y pertencente a B, tal que y é igual a f de x. E podemos representar funções numericamente por meio de tabelas e também representar funções geometricamente utilizando gráficos. Então, o conjunto A ele é chamado de domínio. Vou adiantar aqui para vocês também o conceito de imagem. Então, essa parte de baixo, ela é o domínio, tudo bem? Essa parte aqui, o que a gente está chamando nesse momento de conjunto B, ela é o contradomínio. Então, eu vou colocar aqui o D, aqui embaixo, ó, vou tentar colocar aqui um D, aqui um CD de contradomínio, então D de domínio, CD de contradomínio. E repare o seguinte, quando nós fizemos aquela relação, vamos falar que essa aqui ainda é aquela lei de formação y é igual a 2x. Quando nós fazemos essa relação, nós tivemos alguns resultados. Nós tivemos o resultado 2, 4 e o 6. Repare que, então, se fizéssemos as projeções aqui, esse seria a nossa imagem, 2, 4 e 6, tudo bem? Então, no caso, a imagem é essa projeção, são os resultados. E aí, muitas vezes pode confundir o que é o contradomínio e o que é a imagem. Imagem é o resultado, o contradomínio é o conjunto onde que esse resultado está inserido, tudo bem? Então, olha, repara que o contradomínio é isso, 2, 4, 6 e 8, e a imagem é 2, 4 e 6, tudo bem? Olha só, representações de função. Então, nós temos aqui a tabela de população em relação a um ano, né? Ó, então, o ano de 1900 tinha essa população, essa aqui. Também podemos representar uma função em relação ao tempo. Então, olha só, a temperatura em função do tempo. Ela vai diminuindo aqui, ó, a temperatura em função do tempo. Nesse caso aqui, né? Tudo bem? São formas de representar uma função.
Também nós podemos representar uma função algebricamente. Então aqui é a área do triângulo. Ele considera que A, que é esse lado aqui do triângulo, e esse lado B também, sejam fixos, ou seja, não muda. O que muda, ele fala, é esse ângulo alfa aqui. Então, é em função do seno de alfa. Só que tem um detalhe aqui, pessoal. Tem que ser A vezes B vezes seno de alfa sobre 2. Por quê? Porque quando você calcula o seno de alfa, você está querendo a altura, na verdade, não é mesmo? Então, vai acontecer o quê? Vai ser base, que é o B, vezes a altura, que é o A vezes seno de alfa, sobre 2, como todo o triângulo que a gente calcula, né? Que é base vezes altura dividido por 2. Tudo bem? Então, bom, nós também podemos representar verbalmente uma função. Então vamos ver aqui o exemplo daquela lei da gravitação universal de Isaac Newton. Eu vou falar e vou escrever ao mesmo tempo. Então, a força gravitacional de atração entre dois corpos no universo, então a força gravitacional, vou colocar Fg, entre dois corpos no universo então é igual, diretamente proporcional, então, ao produto de suas massas. Então, se é diretamente proporcional, eu vou colocar aqui, M1 e M2, né? Porque é a massa de 1 e a massa de 2, do segundo. Massa primeiro vezes a massa do segundo. Inversamente proporcional. Se é inversamente, então eu vou colocar sobre. Inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles. Então, a distância ao quadrado, tá bem? Essa é uma forma de representar uma função. É que vocês vão ver que lá na física que existe uma constante também, tem que multiplicar por uma constante para saber qual que é essa força gravitacional. Mas aqui, sem considerar essa constante, nós representamos dessa forma. Então agora vamos ver alguns gráficos. Lembra que eu falei assim, você tem que ter um x associado somente a um y para ser função? É aqui, pessoal. Isso aqui não é um gráfico de uma função. Por quê? Porque nós temos esse x aqui, ele está associado com o y1, o y2 já não é mais função, e o y3. Então não é função, tudo bem? Então, tendo como definido o conceito de função e observando o exemplo a seguir, que esse gráfico não é uma função, pois existe pelo menos um elemento x, esse elemento aqui, que pertence a A, que é essa linha aqui horizontal, que está associado a mais de um elemento y pertencente a B, que pertence a B. Então aqui, tá vendo? Tem y1, y2, y3, isso não é uma função. Tá legal? Vamos ver agora o exemplo de uma função. Então, esse é o gráfico de uma função. Por quê? Porque não existe nenhum x que esteja associado a dois y. Tudo bem? Dando sequência à análise gráfica das funções, o gráfico pode fornecer o domínio da função. A gente já conversou sobre isso, mas vamos ver melhor isso. A projeção do gráfico no eixo das abscissas, eixo x, representa o domínio, e sua projeção no eixo y das ordenadas representa a imagem da função. Pessoal, queria falar um negócio para vocês. O que é a projeção? No vestibular, no Enem principalmente, cai muito isso. A projeção de tal objeto que não sei o quê. O que é a projeção? Projeção, eu sempre penso assim, é a sombra. É a sombra, aqui, Vamos supor que essa linha aqui... Opa, passei. Então vamos supor que isso aqui fosse um objeto. E eu jogasse uma lanterna aqui assim, daqui para lá, né? Então, esse aqui ia causar uma sombra nessa partezinha aqui, Essa seria a projeção. E se eu jogasse uma lanterna daqui para lá, assim, Então, a sombra ia ser mais ou menos assim, Opa, passou muito. Seria mais ou menos esse pedacinho aqui. Passou de novo. Mas até aqui, vocês entenderam. Essa parte amarela. Então, isso é a projeção. Tudo bem? Então, a projeção do resultado é a imagem. Aqui, A imagem está aqui. Deixa eu colocar assim. Essa é a imagem do amarelinho. E o domínio? O domínio é essa parte de baixo aqui, Tá certo?
que é a projeção. Ó. Agora imagina assim, por exemplo, se eu jogasse uma lanterna nesse sentido aqui, ó, aí fica bacana. Ó, se eu jogasse uma lanterna nesse sentido, ia fazer uma sombra aqui, ó, nesse intervalo todo, ó. Legal? Então, bom, de novo, é aquele negócio, né? O que é o domínio, o contradomínio e a imagem. Então, vamos aqui, ó. O domínio é essa parte de baixo, ó, a projeção, 1, 2, 3. O contradomínio é essa parte aqui, ó, é esse conjunto. E a imagem é a projeção aqui. Então, a imagem seria 2, 4 e 6. Já o contradomínio seria 2, 4, 6 e 8. Eu acho que esse exemplo é muito bom porque é muito legal você saber a diferença do domínio, contradomínio e imagem. E saber que a imagem, algumas vezes, ela pode ser diferente do contradomínio, tá certo? Podemos classificar as funções em algumas formas. Então, olha só. Podemos classificar a função em relação ao seu comportamento como estritamente crescente, estritamente decrescente, constante, crescente, aqui é separado, tá? Constante, crescente ou decrescente. Vamos ver uma por uma. Então, olha só. Função estritamente crescente. Uma função f é crescente, c, e somente c, para x1. Então, já vamos falando, já vamos exemplificando. Ó. Para x1, esse aqui, maior do que o x2, pertencem ao domínio, essa parte de baixo, tivermos f de x1, a imagem, né, do x1 aqui, ó, é f de x1, maior do que f de x2. Ó, é isso aqui. Observe o exemplo da figura. Então, aqui nós temos, ó, o x1, a imagem dele, é maior que x2, a imagem dele. Tudo bem? Então, assim, resumindo, quanto maior o x, maior é a sua imagem. Função estritamente decrescente. Bom, é praticamente o mesmo raciocínio. É praticamente não, é o mesmo raciocínio. Só que assim, uma função f é estritamente decrescente, c somente c para x1. Então vamos lá. x1 maior do que x2, ó, maior que x2, pertencente ao domínio, essa parte de baixo, tivermos imagem de fx1, ó, f de x1, menor do que f de x2. Realmente é menor aqui, ó, tá vendo? Então, o raciocínio é, quanto maior o x, menor é a imagem. Olha só. Constante. Bom, de constante, pelo nome, afinal, todas pelo nome nós conseguimos deduzir o que ela quer dizer, o comportamento dela, né? Então, uma função f é constante, c, somente c, todo x pertence ao domínio e estiver associado ao mesmo valor. Então, repara que, nesse caso, todos eles têm o mesmo valor, olha só. Então, vamos supor, pegar esse x aqui, ó, nesse ponto. Ele tem esse valor c. Esse aqui tem esse valor c, então é o mesmo valor. Então, olha só, f é constante, c, somente c, f de x for igual a c para qualquer x pertencente ao domínio da função. Tudo bem? Então, tá aí. Função crescente. Bom, a função crescente, ela pode, sim, você pode se confundir com a função estritamente crescente. Só que ela tem uma particularidade. A função crescente, eu vou falar aqui para vocês, ela tem o mesmo comportamento de crescer, mas ela admite trechos constantes. Então, eu vou desenhar aqui o seguinte exemplo. Ó. Vamos imaginar uma função assim. Ó. Ela cresce, tem um trechinho constante e ela sobe, tudo bem? Isso é uma função crescente. Ela pode ter esse trecho constante. Repare aqui no exemplo. Ó. Uma função f é crescente, c somente c, para x1 maior do que x2, pertencente ao domínio, tivermos f de x maior ou igual. Esse igual que permite essa constante, f de x2, tudo bem? Então, esse igual que fala assim, ele pode ter esse trecho. O que não pode ter são trechos decrescentes, tudo bem? Função decrescente é o mesmo raciocínio. Então, eu vou desenhar aqui uma função decrescente, ó, da seguinte forma, ó. Então, esse trecho constante aqui, ele pode existir, tá certo? Diferente da função estritamente decrescente, não pode ter esse trecho constante. Então, ó, se para x1
e x2 pertencentes ao domínio, tivemos f de x1 menor ou igual. Esse igual que permite esse valor constante, que é f de x2. Tudo bem? Ainda podemos classificar as funções como injetora, sobrejetora e bijetora. Essa aqui precisa-se de um pouco mais de atenção. Então vamos aqui, ó, injetora. Uma função é injetora quando não existem elementos diferentes do domínio com a mesma imagem. Simbolicamente escrevemos, ó, f é x1 diferente de x2, se somente se f de x1 for diferente de f de x2. Então, pelo diagrama de Flash, nós vamos observar aqui uma seguinte relação. Vocês veem que temos o conjunto A aqui, que é o domínio, o conjunto B, o contradomínio, e eles estão associados. Então, esse pontinho aqui, esse primeiro pontinho, está associado com um elemento de B. Mas nenhum elemento de A está associado a esse ponto. E assim, esse comportamento estão em todos os outros pontos de B. O ponto de B está associado a somente um elemento no conjunto A. Já nesse pedaço aqui, ó, já nesse gráfico aqui, nessa representação por flechas, temos esse ponto y1, que ele está associado a x1 e x2. Isso não é uma função injetora. Ó, então, o x1 diferente de x2, se somente se a imagem de x1 for diferente da imagem de x2. Isso para todos eles, né? Tudo bem? Isso. Então resumindo aqui, ó, essa é uma função injetora, tudo bem? Injetora. Agora uma função sobrejetora. Aqui tem que estar bem claro o que é domínio, contradomínio e imagem. Principalmente o que é contradomínio e imagem. Por quê? Porque uma função é sobrejetora quando o conjunto imagem é o próprio contradomínio da função. Então, simbolicamente escrevemos assim, ó. Para qualquer y pertencente ao contradomínio, existe um x pertencente ao domínio da função, tal que f de x é igual a y. Então, olha só. Aqui o conjunto B, que é o contradomínio, ele tem 3 elementos e todos eles estão associados. Ou seja, a própria imagem da função é o próprio contradomínio. Isso é uma função sobrejetora. Tudo bem? E uma função bijetora? Bom, uma função bijetora é quando ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Então, observe aqui, ó, temos esse elemento aqui, vamos fazer... Opa, passei. Espera aí. Então aqui, ó, vamos observar aqui. Opa, tá meio difícil aqui, hein? Pronto. Então aqui, ó, nós temos esse elemento A, do conjunto A, associado com esse elemento do conjunto B. Tudo bem. Mas nenhum elemento de A está associado a esse elemento do conjunto B. Então, e esse comportamento ele se repete. Olha só, esse daqui também não tem mais nenhuma associação, só tem uma associação, uma associação. E esse comportamento se repete, então essa é uma função injetora. Tudo bem? Bom, e esse contradomínio aqui, ó, ele tem todos os seus elementos associados, ou seja, a imagem da função é o próprio contradomínio, né, o conjunto B. Então isso é uma função sobrejetora também. Então, nós temos uma função que ela é injetora e sobrejetora, então ela é bijetora. Tudo bem? Podemos classificar a função em par e ímpar. Então, vamos ver. Então, uma função par é quando os elementos simétricos de x e menos x possuem a mesma imagem. Então, vamos observar aqui, nessa parte aqui do A, que ele tem essa imagem aqui, ó. Vou colocar aqui um círculo aqui. Pronto. E o menos A? Bom, se a gente vê... Ah, não, perdão. Eu coloquei a imagem de B, né? Então, aqui, o A, ele tem essa imagem aqui, ó. Tudo bem? E o menos A, ele tem essa mesma imagem aqui, nesse mesmo ponto de Y. Isso se repete para o B também, ó. O B tem essa imagem e o menos B tem essa mesma imagem aqui também. O C também. Tá certo? Então, nós temos essa simetria em relação ao eixo da vertical. Isso representa uma função par. Parece que está espelhado, não é verdade?
em relação ao eixo da vertical? Isso é uma função par. Uma função ímpar, ela tem a sua simetria em relação ao ponto da origem aqui, ó. Passei novamente. Aqui, nesse ponto da origem. Então, vamos ler aqui o conceito. Ó, uma função é ímpar quando os elementos do domínio produzem imagens simétricas, mas simétricas em relação à origem, tudo bem? Na figura a seguir, temos uma função f tal que f de menos a é igual a a menos f de a. F de menos b é igual a menos f de b. Tá certo? Então, aqui, ó, vamos supor, eu tenho um a aqui. Eu tenho essa imagem aqui, f de a, e ela tem essa distância aqui até a origem. A mesma coisa, o ponto A aqui, ela tem essa distância. E se a gente pegasse esse ponto menos A aqui, ó, esse ponto menos A, teríamos essa imagem aqui, que teria essa distância simétrica, tudo bem? Em relação à origem do plano. E esse ponto A' também, tá certo? Então, se essa propriedade ocorrer para todo elemento do domínio, temos uma função ímpar, tá certo? Bateu o olho numa função assim, pediu, e viu que tem simetria em relação à origem, então você já pode falar que é ímpar. Agora atenção, vamos ver aqui algumas coisas para nós atentarmos. Vamos ver as propriedades do produto cartesiano primeiro. Então a propriedade 1 fala assim, que A cartesiano conjunto vazio é igual ao conjunto vazio. Tudo bem? Beleza. Propriedade 2. Se A for diferente de B, que for diferente do conjunto vazio, então temos A cartesiano B diferente de B cartesiano A. Pronto. Essa propriedade a gente vai ter que comentar um pouco sobre. Por quê? Porque até agora a gente fez assim, ó, A cartesiano B. Então a gente falava assim, então aqui o A fica aqui e o B fica aqui. Correto, mas para o A cartesiano B. Porque se for B cartesiano A, assim, ó, B cartesiano A, teremos diferente. Teremos o B aqui embaixo e o A aqui. O B, nesse caso, vai ser o domínio e o A o contradomínio, tudo bem? Bom, se A possui M elementos e B possui N elementos, então B possui M vezes N elementos. Tem um gráfico, aquele gráfico, por exemplo, que a gente fez assim, ó, o conjunto A igual a 1, 2, 3, tudo bem? E o B nós temos o 2, 4, 6 e 8. Então repare que no conjunto A nós temos 3 elementos. E o conjunto B nós temos 4 elementos. E se fizermos os pares ordenados deles, no total nós teremos 12 pares ordenados. Mas isso é bem fácil para você ver, por quê? Porque assim, o 1 eu vou associar ao 2, depois eu vou associar ao 4, o 6 e o 8. Então 1 vai estar associado a 4 elementos do conjunto B. Depois eu vou fazer o mesmo com 2, que vai estar associado a 4 elementos do conjunto B. Depois com 3, que vai estar associado a mais 4. Então 4 mais 4 mais 4, 12. Tudo bem? Por isso que é 3 vezes 4. Bom, e o produto cartesiano da reta real com ela mesma é o plano cartesiano completo, ou simbolicamente reais, cartesiano reais é igual a reais ao quadrado. Então imaginamos aqui os números reais aqui. Vou fazer o plano cartesiano. Então aqui são os reais e aqui são os reais também. Tá certo? Então, se eu estou considerando todo o intervalo dos reais, todos eles, então eu vou ter que completar esse plano aqui, ó. Tudo isso aqui vai ser o meu par ordenado, todo o plano cartesiano, tudo certo? Esse parece aquele exemplo que eu falei no início, daquele intervalo maior que 1, se eu não me engano, maior que 1, menor que 2, cartesiano com maior que 2, menor que 5, não lembro muito bem como é que eram os números, mas ele não dava um pedaço de um plano. Nesse caso aqui, como nós estamos usando todos os números reais, então vai dar o plano completo, tudo bem?
As funções injetora, sobrejetora e bijetora também são conhecidas como injetiva, sobrejetiva e bijetiva, respectivamente. Isso é muito importante porque muitas vezes cai nas provas com esse nome, então é bom saber, tá certo? E aqui praticamente um resumo do que a gente falou. Então nós podemos agrupar as funções da seguinte forma: função estritamente crescente, estritamente decrescente, constante, crescente, decrescente e nem crescente nem decrescente. Por função injetora, sobrejetora e bijetora e nem injetora nem sobrejetora. Também podemos classificar de acordo com a sua paridade, então par, ímpar e nem par nem ímpar. Tudo bem? E agora nós vamos praticar. Vamos fazer um exercício que eu achei esse exercício aqui muito bacana, porque ele fala de vários aspectos das classificações que a gente pode trabalhar numa questão só. Tudo bem? Então, olha só. Dada a função f de x igual a 2x, assinale a alternativa incorreta. E isso aqui você tem que prestar muita atenção, porque ele está falando a incorreta. Porque aí você vê a alternativa A, você fala assim, essa é verdade, pronto, marquei. Calma. Então, olha, desenhei aqui para vocês verem essa função igual a 2x. E vamos pensar aqui, eu coloquei só dois resultados, porque eu acho que já é o suficiente para fazer a resposta aqui, achar a resposta. Então, se a gente vai pensar assim, se eu colocar no lugar do x o 1, eu vou ter como resultado, como f de x, o 2. Se eu colocar o 2, eu vou ter o 4. Então, eu coloquei valores diferentes e deram resultados diferentes. Tudo bem? Isso mostra que essa é uma função injetora, porque qualquer x que eu colocar, para x diferentes, vou ter resultados diferentes. Observe que não tem assim como ter um resultado igual com os x diferentes, tudo bem? É uma função sobrejetora? Então, se a gente lembrar o que é uma função sobrejetora, é aquela função que o contradomínio é a própria imagem. E observamos aqui que sim, que esse gráfico, como ele é uma reta, né, então a gente vai ter todo esse segmento aqui, eu só peguei um segmento dessa reta, né, para exemplificar aqui. E aqui também, aqui embaixo, ó. Então, qualquer número que eu imaginar como imagem, eu vou ter um elemento em x para associar. Tá certo? Essa função é par? Não, essa função não é par. Por quê? Porque olha a simetria em relação ao eixo y. Não tem. Ela não tem uma relação. E a gente também pode ver da seguinte forma, né? O 1, a imagem do 1 é o 2. Se eu fizesse aqui ó, o menos 1, teria como imagem aqui o menos 2, que não é a mesma imagem que 1. Então, isso aqui não é uma função par. Tudo bem? Aqui eu tenho a escrita aqui, ó. Para x1, temos como f de x igual a f de 1 igual a 2, e f de menos x igual a f de menos 1, eu tenho igual a menos 2. Então, como existe x para o qual f de x é diferente para f de menos x, a função não é par e, portanto, a alternativa C está incorreta. Mas vamos continuar observando aqui as outras alternativas. Então, eu tenho D, que é uma função ímpar. É uma função ímpar, porque aqui, ó, a origem, ó, eu tenho essa relação simétrica. Esse ponto aqui, ó, se eu fizesse um menos 2 aqui, eu teria essa mesma distância. O 4 até aqui seria o menos 4 também, teria essa mesma distância. Tudo bem? E é uma função linear? É aqui, ó, a linha. Tudo bem? Então, pessoal, eu agradeço muito pela sua atenção. Peço que vocês tiverem dúvida, comuniquem, falem o que vocês tiverem aí, que eu vou tentar sanar, tudo bem? E bons estudos e tamo aí para qualquer coisa, beleza? Abraço, bons estudos.